Bom, agora são 8h37, de volta com o Folha no Ar, primeira edição ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também em nosso streaming, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e ainda com o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. A gente volta neste programa, onde conversamos com o Marcelo Feres, secretário de Educação de Campos, hoje conosco, Aloysio Abreu Barbosa. Volto com você, Aloysio. Marcelo, a gente está nesse último bloco, a pauta está posta aí, e é a pergunta, né, que eu acho que com todos os pais responsáveis, né, e não só os pais, mas quem se importa com as futuras gerações, e deveríamos ser todos nós, né? Até porque vamos depender dela um dia, se tivermos a sorte de envelhecer um pouco mais, como é que vai ser a recuperação desse tempo perdido? Né? 2 anos, ainda que tenha ensino híbrido, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, sobretudo crianças na faixa de 5 antes da pré-adolescência, 10 anos, né? Que depende da socialização com outras crianças para desenvolver o seu cognitivo. Isso foi essenciado delas durante a pandemia. Fora, logicamente, as dificuldades que, infelizmente, o ensino híbrido não vai suprir como o ensino presencial. Como é que você vê isso no mundo, no país, mas, sobretudo, aqui, a parte pela qual você é responsável em Campos? Bom, Luiz, essa é a agenda que eu mais gosto, essa é a agenda que eu, de fato, né, acredito que eu possa, juntamente com todos os nossos profissionais da educação, da rede municipal, contribuir no diálogo, no debate, na política pública. Falar de educação, né, educação como uma política pública, né, que ajuda no processo de transformação. Né? A gente tem como lema que educação ilumina vidas, que a gente acredita realmente nisso, né? De que é possível. Agora, isso é parte, esse desafio, né, como você menciona aí, dessa retomada, é parte do fator motivacional, né, que me fez assumir, né, a secretaria a convite do prefeito. Porque pouco adianta a gente ter teoria, ter formação, ter até vivência e virar as costas para o problema concreto. Então, essa experiência de estar na realidade, né, da educação municipal, vivendo esse dia a dia, apesar da pandemia, apesar da falta, né, de indicadores educacionais, né, o caso do IDEB, isso para mim, como pesquisador, como gestor, como professor e como cidadão de Campos, né, sou um campista, é motivo realmente para quem se motiva com o desafio, né, é um aspecto muito rico, né? Porém, não é fácil, não é rápido e não é isolado, não é sozinho. Quem acredita que resolve o problema de educação sozinho, de fato, não acredita ou não conhece a educação. Quem acha que é só apontar o problema, né, e dizer, por que não resolveu esse problema aqui, como se fosse meramente chegar aí, ou colocar uma varinha de condão ali e fazer uma varinha mágica, e fazer a solução acontecer, também talvez não conheça de educação. E eu começo dizendo o seguinte: a realidade de Campos, ela tem especificidades, né, em que pese a importância do nosso município, questão histórica, até do seu ponto de vista de ser uma cidade, por assim dizer, rica em termos de recursos, mas a gente traz uma tradição, né, de monocultura, a gente traz uma tradição em que, na sociedade, nós somos, por um lado, escravocrata. Então, tudo começa, e aí vai até o Brasil isso, a relação com o trabalho, ela influencia muito, inclusive no próprio processo educacional. E aí não é uma questão só de Campos, tem as especificidades de Campos, mas a forma como o Brasil lida, né, o que é o serviço público, em que medida eu sirvo ao público, eu busco ser servido por ele, não uma particularidade de um Estado, mas culturalmente essa relação do que é o trabalho, né? E aí a gente tem impactos em cada ação que o indivíduo faz.
E se você observa hoje uma sociedade de consumo, isso vai mais profundamente, né? O trabalho como sendo uma relação para se obter uma renda, muito mais do que para se transformar a sociedade. Então você tem interpretações diferentes de trabalho, e eu não estou pegando nem a dimensão, por exemplo, marxista de intervenção na natureza, e nem o sentido de sacrifício de tripalho, né, se a gente fosse fazer uma discussão mais acadêmica, mas mostrar que educação é trabalho, e muito trabalho coletivo. Por isso que a educação, onde funciona bem, é fruto dos educadores, e não dos secretários de educação que estão no plantão, né, ou seja, que estão temporariamente. Da mesma forma que não é isoladamente um governo ou um prefeito que resgata uma educação. E eu estou aqui porque eu acredito que, embora seja dessa forma, é preciso começar em algum momento. Por isso a gente busca trazer a nossa contribuição. Na prática, se a gente olhar municípios do Brasil, falando de município, né, em que a educação é uma referência, que o IDEB está lá em cima, que são utilizados como referências internacionais, Sobral é um exemplo disso, mas há outras cidades, você vê continuidade na educação, para além do processo eleitoral, da discussão político-partidária. A educação ganhou a sociedade. E a sociedade abraçou, de fato, a educação. Então, nenhum gestor recomeça ou interrompe aquilo que eu falei no bloco anterior, de que é preciso, e a situação que eu me sinto na educação, é de quem pegou um avião para primeiro ter que abastecer, para depois ligá-lo, dar velocidade, ele passar pela fase de turbulência e ganhar altitude e chegar em voo de cruzeiro. Voo de cruzeiro não tem gestão isolada que faça. Eu acho que a educação no Brasil, ela de fato não está em voo de cruzeiro. Ela está sempre com turbulência. Então, como que a gente pode e pretende fazer, trazendo a realidade de Campos? Bom, concretamente, crianças. A primeira coisa que a gente tem que levar em conta é, nem sempre o problema da educação, ele se dá dentro da escola. Muitas vezes, nós estamos falando de um perfil na rede municipal, na rede pública, de carência, né, emocional, de fragilidade socioeconômica grave. A pandemia não trouxe só doença, mas a pandemia trouxe essa exclusão da escola e trouxe, inclusive, fragilidade com relação a empregos e tal. Então, a renda caiu, a inflação aumentou, a dificuldade com a alimentação. Tudo isso vai demandar da educação mais esforço. Então, é preciso, para ir direto ao ponto, é preciso que para o estudante ele possa estar num ambiente seguro, ou seja, a escola, a creche tem que ser esse ambiente seguro. E aí alguns colegas educadores falam, mas a minha creche não está segura, não está em condições, a minha escola não está em condições. Aí eu respondo da seguinte forma, esse é um processo. Não estou falando do início do ano letivo, no dia 7 nós vamos pegar uma varinha mágica, não é isso. Nós vamos estar em contínuo processo de aperfeiçoamento de estrutura. Contínuo, porque esse foi o processo que a gente planejou e é o que vai ser implementado. Além disso, a criança precisa desse acompanhamento de saúde, eu estou falando de um tripé aqui, tá? Tripé da estrutura escolar, que é segura, né, para estar apta a receber as crianças. Estou falando da saúde, estou falando da família, detalhando um pouco mais. Tem crianças que não aprendem porque, por exemplo, não enxergam direito, porque não estão escutando direito, porque tem outro tipo de problema de ordem emocional. Então, nós temos um projeto muito forte de educação e saúde, que é o PSR, Programa Saúde na Escola, que nos ajuda profundamente, eu até parabenizo toda a equipe do PSR, porque nos ajuda profundamente a conseguir lidar com esse período, é uma particularidade de Campos, né, nessa integração saúde e educação. Tanto é fato que a gente tem um reconhecimento, inclusive, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Fomos convidados para estar na semana que vem num projeto onde eles estão divulgando, né, ações nessa direção, redução de gravidez na adolescência, que Campos é referência nacional. Tem muita coisa boa acontecendo que muitas das vezes a gente não consegue enxergar devido aos grandes problemas que nós temos. Então, a participação em termos de saúde da criança é fundamental. E nós, poder público, temos que trabalhar isso usando a dimensão da educação, da saúde, da assistência, para reduzir barreiras de aprendizagem. Da mesma forma, a família na escola. Campos também tem essa liderança e essa referência de que esse é o ano que nós vamos trabalhar muito fortemente a questão da família na escola. Se a família que aproveitou ou teve que responder a esse desafio no período de pandemia, ela teve que chegar para perto da criança. Nem todos, a gente sabe da dificuldade, etc., mas uma parcela, a gente não quer perder isso. Então, família na escola é fundamental para a aprendizagem continuar acontecendo em tempo de reforço.
Um outro fator, então eu estou falando, a criança precisa ter uma redução de barreiras. Isso é política pública. Nós temos que trabalhar isso de forma integrada. Uma outra dimensão fundamental são os professores e os profissionais da educação. Em campos, eu falava de especificidades, né? Em campos, a valorização dos profissionais, na verdade, até os colegas que são profissionais da educação, eles dizem fortemente, a palavra nem está encaixando muito com a maneira que eles entendem, porque não se sentem valorizados. E esse é um tema que a gente está tratando isso em 2022, né? É claro que, volto a dizer, política pública, você não faz uma virada de chave, isso se dá ao longo de um processo, mas tem questões muito básicas, muito básicas. Eu, de novo, trago um tripé, né? Uma tendência da gente tentar equilibrar as coisas aí com um tripé. A dimensão, por exemplo, da renda do nosso profissional da educação, então, quando a gente fala do piso salarial, quando a gente fala de promoção e progressão, às vezes chamar de letrinhas pelos profissionais da educação, o ano passado a gente não podia fazer. Aí vem de novo. Não é falta de dinheiro, é falta de gestão. Nesse caso, é falta de lei que permita, porque havia uma lei complementar chamada Lei 173, do governo federal, que impedia qualquer abono, ajuste, reajuste de salário, que estávamos na pandemia. Quer dizer, a rigor nós ainda estamos, mas a lei com vigência até final do ano. Então, esse planejamento de reajuste salarial e tal, até porque nós estamos dentro de uma agenda que amplia as condições de recursos do Fundeb direcionadas para os profissionais da educação. Então, vamos chamar assim, né, com o nosso colega, o professor Wagner, né, que é o secretário da administração, uma pessoa muito competente, né, que eu admiro bastante, ele fala muito, a folha de direitos dos servidores da prefeitura, e eu destaco aqui, né, dos nossos profissionais da educação, ela será colocada como prioridade. Isso já começa pelo pagamento de férias, que até então não poderia ser pago dos demais profissionais, né, não poderia ser pago junto com os professores. Então, a gente já vai estar... Estamos organizando tudo isso para pagar todas as férias pendentes, até março, a gente entende que vai estar pagando. Se não pagar no único lote, vai pagar em março, em abril, em maio, a gente vai ficar em dia a partir de agora, sem férias pendentes, que é direito, né? Da mesma forma, essa questão da atualização das letrinhas, né? Ou seja, progressão e promoção, isso são um conjunto de sinais que a gente precisa dar, porque não existe educação sendo feita por nenhuma secretaria de educação nesse país. A educação é feita pelos profissionais da educação, e valorização é, sim, tratar com os direitos em termos de renda, os direitos em termos de melhoria salarial. Só que em campos, é importante também a gente deixar claro, porque às vezes a gente faz comparações com outros municípios. Nós temos uma pressão, do ponto de vista assim, de uso do recurso, até de royalties, para pagar a folha de pagamento. E isso é um problema, porque acaba tendo um teto ligado, né, ao regramento que existe. Ou seja, o prefeito, qualquer prefeito, por mais que queira aumentar salário, ele está sujeito a leis muito próprias. E ele não pode violar essas leis. Então, a gente tem que criar as condições para isso. Então, uma dimensão de valorização é pagar esses direitos que estão pendentes. E esse é compromisso dessa gestão, é compromisso do prefeito, é compromisso desse secretário, que é direito. Então, temos que cumprir. Mas também a questão da saúde, ambiente de trabalho, nós precisamos trabalhar essa questão. Muitas das vezes, nós não estamos criando condições do professor trabalhar. A própria pandemia levou muita questão dos problemas de saúde dos nossos profissionais. A questão do ambiente de trabalho, nós temos que cuidar da escola e a formação continuada, uma escola de formação. Então, esse é um conjunto, também é um tripé de valorização dos profissionais. Entre outras coisas que nós vamos fazer para não me alongar muito nessa resposta. Bom, aqui... Não, acho que o Cláudio queria falar. Desculpa interrompê-lo. Vamos fazer um ping-pong aqui, pelo menos com 3 perguntas. Como eu disse, quando a Luísa postou aí nas redes a entrevista de hoje, a professorada já começa a entrar em contato com a gente. Vamos lá. E aí você pode falar sobre isso até, assim, bem no estilo ping-pong mesmo. Uniforme para os alunos da rede. Merenda. Você vai fazer várias? Deixa eu ir. Então vai lá, uniforme. Haverá novos uniformes para educação infantil. Nós já temos em estoque e teremos também para o ensino fundamental. Não será entregue provavelmente em fevereiro, como eu falei lá mais cedo. Em fevereiro as crianças vão estar voltando, a vacina vai estar acontecendo, mas em março a gente vai entregar o uniforme completo. Merenda. Da mesmíssima forma. E para fechar Fundeb, por que não paga?
um pouco, não gasta, não investe esse dinheiro na valorização do professor, do profissional da educação? Esse com ping-pong você me mata, mas vou tentar. 30 segundos. Tá bom. Fundeb sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um mini curso de Fundeb para deixar para os nossos profissionais de educação que tiverem. Claro que isso tudo também está na internet, mas para trazer a nossa visão aqui de como funciona o regramento. Nós estamos sujeitos a leis. A lei mudou de novo, o Fundeb é novo. O novo Fundeb começou em dezembro de 2020. E a lei foi modificada agora no dia 27, 28 de dezembro de 2021. Então, tem um regramento que é uma responsabilidade gigante. Tem um conselho que monitora cada real que a gente utiliza, que é o CACS Fundeb. Tem os órgãos de controle que monitoram tudo que a gente faz. A gente está trabalhando aqui dentro do rigor da lei. Só que quando os profissionais comparam com outras cidades, eles pensam que a gente fez algo contrário aos profissionais, o que não é verdade. Nós tentamos esclarecer e teremos o ano para esclarecer isso também. Nós estamos fazendo tudo que precisa ser feito. A resposta não é rápida. Não pagamos abono porque não era possível pagar abono para campus. Mas não usamos o dinheiro do professor para nenhum outro fim que não pagamento. Só a nossa folha de pagamento foi quase 200 milhões de reais ao longo do ano. Tá? Pode seguir com o ping-pong. Também ping-pong eu vou fechar com mais duas. Porque é o horário, a gente está passando do horário já. Primeira, vou só dar um preâmbulo. Eu tenho várias pessoas que, eu já comentei esse ponto com você, várias pessoas que trabalham contigo, né? Algumas até próximas, várias pessoas amigas, conhecidas. E, enfim, né? O professor fala, e aquele ditado, né, estadunidense, girls talk, né? Mulheres falam mais ainda. Dificuldade de quem veio de uma experiência exitosa no Pronatec, de quem veio da educação federal, que embora tenha falhas, mas de longe das três esferas a mais próxima do ideal, para o municipal. A pergunta é essa: qual é a dificuldade de transição? Perdão, tá, agora eu entendi, eu pensei que você estava contextualizando ainda. Bom, as dificuldades são grandes. Por quê? Como eu dizia, eu vou resumir e vou detalhar. O resumo eu me sinto, falei com vários educadores sobre isso, e na parte administrativa, eu me sinto na década de 1990. A gente também não tem muita memória, ou seja, cada um que passa leva os dados, então você fazer gestão sem dados é muito mais arriscado, porque você não tem os elementos que te permitam tomar as decisões. Nós temos uma rede muito grande e, naturalmente, temos que ter muito cuidado com a comunicação. Um detalhe de comunicação, eu só trabalho a minha comunicação de maneira oficial quando eu vou falar com a rede, tá? Ou seja, eu me comunico com ofício circular e tal. Trabalho com manuais operacionais, eu falava contigo também. Nós temos um manual operacional do ensino híbrido e nós estamos construindo um manual operacional do ensino presencial na pandemia. Porque entendemos que não dá para ter riscos em relação a cada profissional entender de um jeito. Nós temos que garantir que a comunicação chegue, e comunicação para quem lida com rede, e aí eu agora complemento. Eu acho que a experiência que a gente traz, que não foi só o Pronatec, mas era a gestão de todos os institutos federais, o próprio projeto de construção dos institutos, ampliação dos institutos, contratação e distribuição dos profissionais da educação, são experiências, para dar um caso bem concreto. Eu criei aqui em Campos, com nossos gestores, diretores de escola, eu criei um grupo de gestão participativa chamado CPPG. Deu muito certo. Comitê Permanente de Planejamento e Gestão. Eu tinha isso lá com reitores, né? O Jefferson, que é o reitor do nosso Instituto Fluminense, é um amigo, é um irmão, profissional extremamente competente, uma pessoa também, né, de alto gabarito, vivenciou isso, nos ajudava com isso, né? Antes dele também o Luiz Calda nos ajudava. A gente ouve, a gente aprende, a gente implementa. Isso é política pública, isso é transformar pela gestão. Eu acho que as dificuldades, elas só nos desafiam mais. Agora, a gente traz a experiência já vivenciada de casos de sucesso para implementar no âmbito municipal. E, honestamente, eu tenho percebido que vários profissionais, também os nossos gestores, né, diretores, estão entendendo esse recado. A Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, hoje, ela tem um direcionamento, está escrito em um decreto, é um programa. Já houve o Pronatec, já teve a sua missão. Hoje nós temos um programa de aprendizagem eficiente, PAI, lançado em fevereiro. As minhas ações estão ali.
Então, quando se questiona, por exemplo, mas por que tem que ter ar-condicionado na escola? Eu falei aqui, mencionei aqui, é preciso que a gente tenha ambiente na escola. Por que a gente tem que ter condições de trabalho com laboratórios de ciências e matemática na escola? Tem que ter, sim. Tem que ter Chromebook para o professor? Tem que ter. Ah, mas a escola está caindo aos pedaços. Isso é momentâneo, ela vai deixar de estar nesse estado. Olhar a gestão educacional dentro de uma perspectiva não de curtíssimo prazo, e se eu esperar todas as escolas ficarem com reforma para depois começar a pensar o que eu faço, a gestão acabou. Não é assim que funciona. Então, há um planejamento de mudar qualitativamente. E aí a avaliação é o último ponto para depois, acho que tem que tratar também, né, Fernando? E a última pergunta também é, se possível, ping-pong, porque passamos do tempo e... Ok. Eu ouço falar muito de fogo amigo dentro da secretaria. O que você pode dizer sobre isso? Eu acho que estar na gestão é uma experiência que, assim, não é todo mundo que topa, né? Você tem que ter constância de propósito, você tem que ter capacidade de relacionamento. E eu vejo que, por vezes, os interesses não são convergentes, né? Eu não restringiria dentro da secretaria. Eu acho que isso vale em qualquer espaço de gestão pública. Talvez você possa colocar no governo, num governo, em qualquer governo. Agora, quando a gente tem espaço para trabalhar, e é isso que eu tenho hoje, né, dado pelo prefeito, eu me sinto com um alto grau de autonomia, mas uma autonomia muito responsável, né, no processo de tomada de decisão, porque eu não quero estar distante do governo, eu vejo que as visões podem ser contrárias, podem ser diferentes, mas a gente está trabalhando com muita transparência. Então, é possível lidar com isso, porque nós estamos falando de pessoas, essencialmente. Nem todo mundo pensa igual. Mas quando a gente chega e coloca por escrito, olha, esse é o caminho que a educação de campus está tocando. A gente trabalha de forma planejada, com transparência e com participação. O fogo amigo, ele pode ser um elemento para ajudar a avançar, né? Agora, a gente também tem que se proteger. Não dá para ser amador e estar na gestão pública. Agora, eu não restringiria isso como uma leitura interna à secretaria. Eu acho que isso vale no âmbito da gestão pública como um todo. Dificilmente algum gestor público está imune ao fogo amigo. Até porque, eventualmente, há outras pessoas que têm interesse em estar ocupando o espaço que hoje eu ocupo e é legítimo. E, para isso, essas pessoas potencialmente devem criticar, devem apresentar falhas. Isso faz parte do processo. Eu ia complementar a pergunta com isso, né? Se alguém está querendo sua cadeira. Mas você respondeu. Faz parte. Faz parte. É só ler um pouco de Shakespeare, né? Bom, eu acho que eu estou conseguindo sobreviver ao ping-pong, tentando ser rápido, pelo menos, né? Não. E é justamente para esclarecer, o propósito é só esse, o senhor sabe, conhece, entende aqui. Agora tem aqui, se for fazer realmente tudo, a gente fica aqui até meio-dia, o que é bom, tem muitas dúvidas, muitas foram esclarecidas desde o começo. Importante, Cláudio. O assunto é muito importante. Sim, não tenha dúvida. E a educação, por si só, ela é importante. E educação em tempos de pandemia, aí é super. E me permita complementar que eu não consigo me calar. Educação em tempos de pandemia, quando você não tem indicador educacional, só para complementar isso, nós fizemos uma avaliação no ano passado, no final do ano, em novembro, todos os alunos, todos foram convidados, nem todos participaram, mas bem mais de 50%, da ordem de 70% fizeram a avaliação do segundo ou nono ano. Isso é trabalhar política pública. A gente tem o diagnóstico do que os alunos regrediram, das dificuldades que temos. Esse vai ser o tom do nosso primeiro semestre, quando a gente fala de reforço. Os professores vão ter acesso a isso para conhecer a realidade educacional. Quem perdeu a chance de fazer uma avaliação como essa, me refiro a outros municípios, eu sugeriria que fizesse. Porque como é que você volta para a aula presencial achando que o aluno que está no terceiro ano sabe o equivalente ao terceiro ano? Isso não é verdade. Isso não é uma discussão que se resolve em um mês. Isso vai percorrer todo o nosso ano 2022. Trabalhar a especificidade da aprendizagem, com saúde, com família, com valorização do professor, é algo muito caro para poder a educação avançar. E ainda assim, nós fizemos o IDEB, quinto e nono ano, mas avaliamos todos, do segundo ao nono. Porque o IDEB ele é limitado a pegar uma parcela dos alunos. E eu tenho certeza que houve, sim, a partir do esforço que nós fizemos de ensino híbrido, de alguma maneira, a gente agora vai configurar, não consigo dizer como, né, o impacto que aconteceu,
mas a gente vai pelo menos configurar no ranking do Estado, que infelizmente a gente estava, né, no grupo, não é na classe A, a gente ficou fora. E isso é muito assim, ruim para a nossa cidade. Nós não merecemos isso. E eu acredito que Campos um dia vai estar entre os 10 municípios do Estado. É o mínimo que a gente consegue alcançar pelas condições, pelos profissionais, por sermos um polo de educação. Temos todas as condições para isso. Nós temos que superar as dificuldades culturais e temos que contar muito com os nossos profissionais de educação, que são pessoas e profissionais aptos a fazer com que isso aconteça de forma rápida. Agora, a secretaria tem que fazer a sua parte e vai fazer. Agora, nada disso se faz da noite para o dia. Muito diálogo, muito trabalho colaborativo e muito comprometimento com a educação de qualidade. A gente não muda o nosso discurso, porque o nosso discurso é prático. Nós entrevistamos aqui ano passado... Permite, Nogueira, só fazer uma retificação, essa coisa do IDEB. Claro. Porque eu fiz várias matérias do IDEB e faço, acho que uns 10, 12 anos. Comecei a fazer agora. O que houve no governo Rafael, Campos não ter avaliação por um suposto esquecimento de envio de dado é algo imperdoável. Que, inclusive, a denúncia de que não foi nem casual. Mas não vou entrar nesse mérito. Agora, Campos vem marcando posições muito ruins de IDEB desde os 8 anos do governo Mazinho. Então, é um processo, assim como o Férez falou que recuperar um processo de médio prazo, a má gestão também, antes da pandemia, muito antes da pandemia, deixou seus estragos também num prazo longo. Vamos botar aí, são os últimos 12 anos, antes do governo Vladimir. Só para o leitor, de maneira jornal, o ouvinte, telespectador, está bem ciente da linha cronológica de tempo. Isso só reforça, Luiz, o que eu falava mais cedo, né? Campos teve, eu tive que fazer um estudo sobre isso para me inteirar um pouco no detalhe, né, do histórico de Campos, e Campos, diferente de outras cidades, você não tem essa ideia de solução de continuidade. Quando troca o governo, começa de novo, isso é um problema, né? Você tem que avançar continuamente. A educação é legítimo, você está mudando gestão, correntes partidárias, nenhum problema, mas o projeto de educação ele precisa permanecer, aperfeiçoar e tudo mais. Se toda vez a gente começa do zero, isso que você está falando acaba tendo essa consequência. Pelos dados que eu pude analisar, 2015 foi o nosso melhor ano de IDEB, porque foi, não em termos de ranking, mas em termos de a gente ter alcançado a meta prevista para o município. Tanto na educação fundamental, 1 quanto 2, esse dado está lá. Então a gente conseguiu alcançar o índice previsto. De lá para cá a gente só caiu. E aí, o que eu penso? Nós temos que ter, enquanto política pública, quem quer que seja o secretário de plantão, né, precisa ter esse compromisso de dar continuidade às boas políticas. Para dar um exemplo bem concreto, na área de ciência e tecnologia, nós lançamos um edital agora recente que envolve professores, estudantes do ensino fundamental, vai envolver também professores de universidades, alunos de universidade, porque é um projeto que deu certo na gestão passada. Política pública se faz assim. O Pronatec foi um grande projeto. Por que entra um outro governo e esquece e diz que isso não serve? Isso é um desserviço à educação. A rigor, política pública não poderia deixar de ser continuamente aperfeiçoada. Até ser descontinuada é legítimo. Mas quando a gente entra numa questão meramente de rotular, agora é um outro governo, numa perspectiva partidária, o país sofre disso. Não é uma questão particular da educação. Mas quando se fala em educação que tem recurso público, como é o caso do Fundeb, que tem indicadores, né, que a gente a cada biênio tem avaliação, não se pode tratar a educação, principalmente a educação pública municipal, como se fosse um projeto de governo. Não é política pública de governo. E quando troca o governo começar do zero, não faz nenhum sentido. Nós precisamos evoluir continuamente. E Campos não merece ficar na situação que está. Não se resolve isso rápido, sabe? E não vai se resolver. Nós temos que pensar em décadas. Mas em algum momento tem que começar a pensar nisso. Nossa proposta é começar a partir de agora. Perfeito. Bom, secretário, nós entrevistamos aqui no ano passado, e aí só vou deixar essa frase aqui para refletir, não precisa comentar, pode ficar tranquilo. E você que está em casa também, ou nos ouve e acompanha, entrevistamos aqui, Aloysio, ano passado, uma pessoa fraquinha sobre educação. Falamos com o Cristóvão Buarque, e ele falou aqui neste programa uma frase que foi fantástica e determina realmente o que o Brasil quer para si. O Brasil preferiu abrir
os botequins a escolas durante a pandemia. Secretário, bom dia para o senhor, muito obrigado. Obrigado pelo esforço, mesmo gripado ainda, né, de estar aqui conosco nesta manhã. Espero que a gente também tenha conseguido levar o máximo de informação para os ouvintes, os profissionais, pais, os alunos e tudo mais. E a qualquer momento estaremos sempre aqui à disposição do senhor. Bom dia, muito obrigado. Foi mais uma vez um prazer e uma honra. Eu que agradeço aí pela oportunidade, né? Como não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, já também perdi as contas, mas assim, acho que foi muito rica a oportunidade. A gente sabe, quero concluir dizendo que os desafios, eles estão postos. Não temos em perspectiva de que nós vamos resolver todos os problemas da educação no dia 7 de fevereiro, quero deixar isso muito claro, principalmente para os nossos profissionais, mas nós não estamos no final, nós estamos no início de uma grande retomada. Eu falo isso na certeza de que há um projeto e há uma equipe muito séria, tanto na Secretaria de Educação, quanto nas unidades escolares da nossa rede pública municipal. A parte da Secretaria será feita, a valorização dos profissionais será realmente tratada nas suas diversas dimensões e o diálogo permanente e respeitoso com os nossos profissionais estará sempre acontecendo. Agradeço demais, né, a todos aqueles que acompanharam esse programa até agora. Para mim é sempre uma satisfação ter essa possibilidade de discutir educação, porque a educação, quero deixar claro para vocês, ela mudou a minha vida. Eu sou um exemplo concreto, né, de que é possível a educação fazer transformação. E eu hoje tento, de alguma maneira, reproduzir isso e tenho certeza de que a gente vai conseguir, junto com os nossos educadores, começar a mudar essa história da educação de campo para não retroceder mais. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Aloysio Nogueira. Aloysio. Agradecer ao Féris pela presença, mesmo gripado, como você ressaltou no início, agora no final. É a primeira entrevista que eu faço com o Féris, embora seja a quarta vez que ele vem ao programa, as 3 vezes anteriores foram com o Arnaldo, contigo. É a primeira vez que eu entrevisto. Falei porque ele, na verdade, a primeira vez ontem, para convidá-lo, porque senti, a partir do retorno, confirmado pelo retorno de hoje, que a questão da volta às aulas e vacinação infantil teve ontem, na entrevista com o painel com a Angélica, com a Vera e com a Sana, que é um assunto que está palpitante no seio da sociedade, né? Pulsante. Acho que ele deu vários esclarecimentos aqui. Enfim, entrevista não é você, o entrevistado que dá a sua opinião. Eu particularmente, na minha opinião como leigo, tanto leigo como educação, como leigo em saúde. Mas aquela coisa, jornalista é um oceano de conhecimento, um palmo de profundidade, né? A melhor definição. Eu, particularmente, sou favorável à exigência, sim, como é feito no Grupo Folha da Manhã, da vacinação aos profissionais que querem continuar trabalhando. Tinha uma opinião, e sou permeável à mudança de opinião, com argumento racional. Sobretudo parte de uma outra educadora, como o Féris, a Angélica ontem aqui, a Angélica Mendes, que não se deve punir a criança, porque assim como a saúde é um direito, e Sandra também colocou, previsto no ECA, o acesso à educação também é. Você pode punir os pais, encaminhamento do Conselho Tutelar, você tem já o STF, segundo o ministro Lewandowski, decisão de quarta-feira, pelo ECA, você pode ter responsabilização civil e criminal, né? Você pode ter multa na civil, você pode ter advertência na criminal, você pode chegar à evolução de um quadro, chega até a perda ou não a perda da guarda definitiva da criança, mas se eu nomear um tutor, o tutor vai lá, vacina a criança e devolve depois para os pais. Né? Você tem várias soluções. Agora, o fato é que você tem uma decisão do Supremo que delega aos Ministérios Públicos Estaduais a tarefa de responsabilizar aqueles que interfiram contra a vacinação infantil. Mas concordo com a Angélica e concordo com o Marcelo que a criança não deve ser punida. Ela não tem erro, não é escolha dela tomar ou deixar de tomar a vacina, infelizmente, né? Até porque, se fosse, quero crer que muitas dessas crianças seriam muito mais inteligentes que a maioria dos seus pais, né? Se imunizariam. Até porque são elas que sentem na pele esses 2 anos de isolamento. Mas, enfim, Marcelo, é isso. Obrigado.
sucesso aí até o dia 7 e sucesso nessa retomada que é tão importante para o nosso futuro. Mais uma vez, então, muito obrigado, Marcelo. Obrigado aí a você que nos acompanhou pelo streaming no Face. Esse programa vai estar disponível agora em podcast. Pode ir lá no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, onde você quiser, e você vai conseguir ouvir esse programa aí na melhor hora do dia. Logo mais, reprise na Plena TV. Hoje tem Jornal Folha da Manhã nas bancas e nas casas dos assinantes. E às 7 horas da manhã estaremos também recebendo aqui um super convidado. Levantado aqui, você não... Eu estava olhando aqui, por favor, fala aí. Fala você. Vamos receber aqui como... Não, e parceiro, acima de tudo, nos momentos de crise, de informação, de clareza, ele vem sempre com, né, o seu conhecimento, com a sua boa conduta, trazer aí mais sempre luz sobre essa escuridão que vivemos aí, que é o nosso querido Carlos Bacelar. Ele veio para falar também sobre essa variante, sobre essa Covid, essa pandemia, enfim, vamos conversar bastante amanhã, né, Luiz? Sim, Carlos Bacelar comanda o maior laboratório, experiência já de meio século aí, né, do interior do estado do Rio de Janeiro, de teste, tem uma vasta experiência empírica, né, sobre Covid e outras doenças. Estamos também com uma epidemia de influenza aqui fluminense, né, tratar dessas coisas e, enfim, a gente tem tratado aqui, né, em vários aspectos, educação, enfim, mas vamos poder falar disso com uma pessoa que entende bastante no dia a dia, né? Vive o dia a dia da pandemia. Tanto da Covid quanto da epidemia da influenza, né? Mais recente. Exato. Então, novo encontro amanhã às 7 aqui no Folha no Ar. Oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.